Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã, na cidade santa de Jerusalém, ainda é muito cedo. Eu quero aproveitar esse início de manhã para compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica. O povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura neste Shabat da Parashá Vaet-Hanan. E a palavra Vaet-Hanan tem um valor numérico equivalente a 515, portanto a sua gemátria é 515. Você do outro lado da câmera deve estar se perguntando, e daí, o que isso significa? A Parashá Vaet-Hanan nos conta que Moshe Rabbeinu rezou, orou, rogou a Kadosh Baruch Hu 515 vezes para que o deixasse entrar em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu fez 515 tefilot para poder entrar na terra de Israel, porque o seu interesse era o de cumprir as mitzvot da Torá na terra de Israel, ou seja, tudo o que ele desejava era servir o Criador na terra de Israel. E quando Moshe ia começar a tefilá de número 516, a Kadosh Baruch Hu interrompeu e disse: Moshe, não me peça mais isso, basta, já é o suficiente. Se você seguir rezando, eu vou ser obrigado a deixar você entrar na terra de Israel. Ou seja, Moshe sabia que tudo aquilo que nós desejamos e que pedimos ao Criador na forma de bênção pode ser comprada. Nós podemos comprar as bênçãos que nós tanto queremos. E nós podemos fazer isso de muitas formas, mas sobretudo por meio da oração. Moshe Rabbeinu não sabia quantas orações ele precisava fazer para poder ter o mérito de poder entrar na terra de Israel. Mas ele estava disposto a fazer tantas quantas fossem necessárias, independentemente do seu número. E você do outro lado da câmera, quando tem um problema financeiro, um problema de saúde pessoal da sua família, você reza uma vez, reza duas, talvez um dia, quiçá uma semana inteira, e depois pensa algo como: Hashem não me ouve, não me responde, não atende os meus pedidos mais. O maior profeta que andou na face da terra, o único homem que esteve face a face, frente a Deus, já tinha feito 515 tefilot. E vejam, as orações de Moshe são orações com coração, são orações com kavaná, orações com esperança, com enorme convicção de que seria atendido. Mas a Kadosh Baruch Hu disse a Moshe: não me peça mais. Hashem proibiu Moshe de seguir rezando. E, obviamente, o nosso profeta acatou a decisão do Criador e parou de rezar. Mas aqui Moshe está nos ensinando: a oração é o veículo para obter as bênçãos do Criador. Não é o único veículo, mas é o mais importante de todos, porque a oração é Avodat Hashem, é serviço ao Criador. E há algo de interessante a ser considerado aqui. Moshe estava prestes a conseguir, a ponto de entrar na terra de Israel, mas a Kadosh Baruch Hu proibiu de seguir. Ora, se Hashem não ia permitir que Moshe entrasse na terra de Israel, por que depois da primeira oração Hashem não disse a Moshe: Moshe, não adianta você rezar, eu não vou mudar o meu decreto proibindo a sua entrada em Eretz Israel, talvez na quinta oração, talvez na 100ª, mas Hashem permitiu que Moshe Rabbeinu fizesse 515 orações. Hashem já sabia que Moshe ia seguir pedindo quantas vezes fossem necessárias. Pobre Moshe! Por que Hashem permitiu que ele realizasse 515 vezes a oração, e não foram todas iguais, naturalmente, cada uma delas procurando apelar, né, ao Criador de uma forma, né, diferenciada, como eu chamei a atenção antes, orações com esperança, com kavaná, com coração na boca? Porque Hashem permitiu? Porque Hashem não disse logo a Moshe: não, rotundo não, eu não vou permitir que você entre na terra de Israel? Por que era necessário que Moshe Rabbeinu rezasse 515 vezes? Porque se a Kadosh Baruch Hu permitiu, é porque era necessário. E para nós podermos encontrar a resposta a essa pergunta, eu vou recorrer ao Rav Yaakov Galins. Ele nos diz algo como: embora Hashem não tivesse a intenção de permitir a entrada de Moshe Rabbeinu na terra de Israel, cada uma das 515 tefilot que ele fez eram importantes, extraordinariamente importantes, que trouxe ao mundo grandes benefícios. Trouxe a Moshe, porque quando Moshe subiu aos mundos espirituais, ele teve a oportunidade no mundo vindouro de colher os méritos das suas ações e também das suas orações.
trouxe grandes benefícios ao povo judeu. Moshe mudou o mundo com as suas orações. E também trouxe benefícios a toda a humanidade. Meus amigos, nenhuma tefilá se perde. A sabedoria judaica ensina isso de uma forma categórica. E cada uma delas tem um preço incalculável. Nós não compreendemos o impacto espiritual que a nossa oração tem nos mundos celestiais. Hashem sabia que o mundo inteiro iria se beneficiar das orações de Moshe Rabbeinu, e foi por isso que Moshe não parou depois da primeira, da quinta, da 10ª, da 100ª, mas apenas quando Moshe já havia feito 515, muito provavelmente, porque de número 516 ou de 517 eram as necessárias para que Moshe comprasse o direito de entrar na terra de Israel. E a pergunta evidente é por que é importante, aliás, por que é importante orar? E eu devo dizer a vocês nessa manhã, a tefilá tem um papel muito importante no mundo. E você quer saber qual é a importância? Entendam que o mundo físico que nós vivemos, o mundo da ação, o Lamaseá, o Olamazé, como nós dizemos, ele é governado por um princípio muito simples, equilíbrio. Nos mundos celestiais, há como uma balança, e como toda balança, ela tem dois pratos. Num prato, os atos de bondade da humanidade, Avodat Hashem, o serviço ao Criador. E no outro prato, naturalmente, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos delitos contra a lei divina. E esses pratos, eles têm que estar sempre em absoluto equilíbrio para que possa existir vida no nosso planeta, para que possa existir, condições para a existência da humanidade no mundo físico. Mas a verdade é que a humanidade comete maciçamente transgressões contra a lei divina de Akadosh Baruch Hu. E quando o prato das transgressões pesa mais, esse desequilíbrio se estabelece, o que é necessário para restabelecer esse equilíbrio? Hashem envia ao mundo físico decretos duros. Coronavírus é um exemplo disso. Você vai dizer, Hashem está punindo os homens pelas suas transgressões? Mais do que isso, Hashem está dando oportunidade para que nós façamos atos de bondade e dessa forma façamos com que o prato de Gimilut Hassadim, de Avodat Hashem, pese mais e se restabeleça o equilíbrio. Vejam, deixemos de lado todos os aspectos econômicos, ideológicos, políticos que envolvem o coronavírus. O fato é que muitas pessoas sofreram e continuam sofrendo. E nós tivemos muitas oportunidades de servir ao próximo, de praticar atos de bondade por aqueles que sofriam, pelas famílias enlutadas. E na medida em que nós fizéssemos essas ações, o que aconteceria? Subiriam para os céus. E espiritualmente, esses atos de bondade e o mundo se reequilibraria novamente entre bondade e maldade. Mas nós não fomos suficientemente inteligentes para perceber a mensagem do Criador. Então a Covid ainda não acabou, mas nós já temos a varíola do macaco. Nós ainda encontramos o nosso mundo em desequilíbrio. As orações de Moshe, quando nós dizemos que elas trazem benefício para ele, mas sobretudo para o povo judeu e para a humanidade, é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo, a sabedoria judaica, não eu, nós estamos dizendo que as orações permitem que tenhamos um mundo em equilíbrio, que nós possamos viver com as bênçãos do Criador e não com decretos duros. Essa balança, os pratos dela, precisam estar equilibrados ou os atos de bondade precisam, evidentemente, pesar muito mais do que os atos de maldade. E quando nós rezamos, ainda há uma vantagem adicional. Ninguém sai de uma oração da mesma forma como entrou. Se fizer essa oração corretamente, Senhor, eu pequei, eu reconheço, faça um vidui, uma confissão dos seus atos pecaminosos, assuma o compromisso de não voltar a repeti-los, assuma compromisso com o Criador de ter uma vida nova, reta, de servir ao Criador. Isso é que é rezar com itbodedut, com kavaná, com intenção. Uma pessoa que faz esse processo, ela nunca sai desse processo da mesma forma como ela entrou. É o ponto de partida para as correções que cada um de nós precisa fazer na sua vida. E na medida em que nós agimos dessa forma, nós garantimos que haja um equilíbrio espiritual
para governar o mundo que Hashem ofereceu aos seres humanos. Nossas orações, portanto, e essa é a conclusão evidente, têm o poder de mudar o mundo. É por isso que o povo judeu é tão importante. É por isso que nós somos imortais. Onde está a força do povo judeu? Aqui, na boca. Se eu parasse de gravar os vídeos, se eu fechasse as minhas plataformas nas redes sociais e me dedicasse apenas ao estudo da Torá e orações, eu já estaria servindo ao Criador da forma como Ele me pede. O poder do povo judeu é justamente estabelecer paz no mundo através das suas orações. Como nós temos essa conexão toda especial com a Kadosh Baruch Hu, as nossas orações têm força nos mundos celestiais. Quando nós oramos, nós restabelecemos o equilíbrio e impedimos que o Criador seja obrigado a lançar sobre o nosso mundo decretos duros, desastres ambientais, desgraças, acidentes de avião, enfim, problemas de natureza individual ou coletivo, todos eles têm a mesma finalidade: restabelecer o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo. Que incrível é essa mensagem! Que incrível é essa perspectiva de olhar a realidade do mundo! Mas depois que eu desligar essa câmera e você terminar de assistir o vídeo, você vai rezar. Você ora, você pede por algo que te parece muito justo, algo que você necessita, e a resposta não vem. E você vai dizer alguma coisa: eu pedi, e Hashem não me escutou, Ele não me atendeu, Ele não me respondeu. Meus amigos, nenhuma oração se perde, foi o que eu falei há pouco, nenhuma tefilá se perde, e todas elas têm um preço incalculável. O Rabino Chaim Kanievski, de abençoada memória, nosso grande mestre, nos ensinou duas lições muito preciosas. A primeira delas: Hashem sempre ouve as nossas orações. Ele não foi o único sábio do povo judeu a dizer isso, mas ele disse algo adicional. Ele disse que Hashem sempre responde ao nosso clamor, ao nosso rogo, às nossas orações com sim. Ele nunca diz não, ele sempre diz sim. E aí você do outro lado da câmera indignadamente vai dizer: mas é claro que não. Muitas vezes eu orei, eu pedi, eu clamei ao Criador e eu não obtive aquilo que eu desejava. Mas o Rabino Chaim Kanievski, de abençoada memória, nos ensina que o Criador responde sempre sim. Como? Como é possível que ele responda sempre sim? É que este sim não vem sempre da forma que queremos, da forma que você espera que venha. Nossas orações têm o mérito de poder ajudar outras pessoas, de poder ajudar os nossos descendentes. Eu era um judeu assimilado, retornei ao caminho da Torá. Eu tenho certeza que isso só foi possível em grande medida pelos méritos dos meus antepassados, pelos meus avós terem rezado para que o seu filho, que os seus netos retornassem ao caminho da Torá. As orações que os meus avós fizeram me beneficiaram. Vejam, meus amigos, toda vez que nós pedimos por saúde, reforço elemar, toda vez que nós pedimos por parnassá, em algum lugar, uma pessoa vai se beneficiar das orações que nós fazemos. Essas pessoas que nós não conhecemos e nunca vamos conhecer, elas vão se beneficiar, porque quando nós rezamos, por isso eu disse que a tefilá tem um preço incalculável, a força espiritual dessas orações sobe aos céus, e o Criador devolve a humanidade na forma de bênçãos. Pode ser que você não foi beneficiado pela tua oração, pode ser que seja um descendente, pode ser uma outra pessoa que você não conhece. Toda tefilá causa um impacto no mundo. Moshe Rabbeinu sabia disso. A Kadosh Baruch Hu sabia disso e por isso permitiu que Moshe fizesse 515 tefilot. Embora ele nunca tivesse tido a intenção de permitir que Moshe entrasse na terra de Israel. O sim, como nos diz o Rabino Kanievski, que sempre vem, mas muitas vezes no lugar onde ele é mais necessário. Talvez alguém esteja com um problema de saúde mais grave do que o teu. Talvez alguém esteja precisando de parnassá, de sustento, de ajuda financeira mais do que você. E a tua oração vai beneficiar essa pessoa. Portanto, não tenha dúvida, em momento algum da sua vida, em rezar sempre. Mesmo quando você não estiver precisando de nada, para agradecer ao Criador pelas bênçãos que você já recebe. Rezemos sempre como Moshe Rabbeinu, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho.
As 515 tefilot de Moshe Rabbeinu mudaram o mundo. E mudaram o mundo para sempre. Embora a gente ainda não compreenda o impacto completo dessas orações, mas eu devo revelar a vocês que a minha e a sua oração, a oração de todos nós, também tem esse mesmo poder, o poder de mudar o mundo, meus amigos. Shabbat Shalom.